Paz e graça para você. Eu quero estar refletindo contigo aqui sobre uma palavra gloriosa da parte de Deus para nossos corações, no livro, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, ela traz a epígrafe, primeira epígrafe, dizendo assim, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O primeiro versículo diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. A gente não vai ler todo o texto, mas a gente quer deixar o versículo 7, que diz assim, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, é importante que entendamos que ele está dizendo que está na carne aqui, ele está falando da carnalidade, do mundanismo. Aí você vai dizer, eu não morri ainda, eu estou na carne, né? O Espírito está em você, o seu corpo, realmente, nosso corpo é o templo do Espírito. Tem parte de Deus em nós que está no nosso interior. E o corpo é simplesmente como se fosse o vasilhame, mas a essência é algo de Deus que está em nós, nossa alma, nosso espírito está em nós, e que é de extrema importância que o mantenhamos santificados. Como santificar a nossa alma? Se aproximando de Deus e fugindo do pecado, abrindo mão dos prazeres pecaminosos, lutando contra ele. Claro que ele vai estar em nós, porque nós estamos aqui nessa carne, a carne é pecaminosa, mas quando a gente coloca a nossa reflexão no que diz a palavra e procura viver segundo o que o Espírito determina para a nossa vida, as coisas são diferentes. Por isso ele diz, portanto, agora no momento que a pessoa toma a decisão diante de Cristo, a partir daquele momento, não há condenação para ela. O diabo é um acusador, mas ele não consegue destruir aqueles que de fato firmam um compromisso sincero com o Senhor por meio do arrependimento. O arrependimento é a chave que abre a porta para a vida de vitória de qualquer pessoa que se aproximar de Deus. Tanto que a gente encontra, de quando em quando, Deus despertando o povo para o arrependimento. E ele diz assim, como lá no profeta Oséias, capítulo 14, versículo 1, ele diz, volta, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Caiu por causa do próprio pecado. Quem derruba o homem é o pecado, quem afasta de Deus é o pecado. Quem destrói a alma é o pecado. Quem vai levar a pessoa para uma eternidade de sofrimento é o pecado. E como se vê livre dele? Só tem um que pode tirar o nosso pecado, é Jesus. O sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário é exatamente para isso, para nos libertar da lei do pecado e da morte. Então, quem ama a vida, os prazeres, unicamente os prazeres da carne, os prazeres mundanos, está em condenação. Então, está como inimigo de Deus. Ele diz que, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela também não deixa a pessoa se sujeitar a Deus. Enquanto a pessoa ficar vivendo na carne, existem pessoas que até levantou a mão para Jesus, confessou Jesus como Salvador, mas depois ela relaxou e começou a viver segundo o impulso do seu próprio coração, na arrogância, na soberba, na presunção, porque se a pessoa se aproxima de Deus e busca intimidade com Deus, automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando. Ela peca, mas ela se arrepende e vai mudando de vida, vai mudando o caminho dela. O caminho do crente é Cristo e a verdade é Ele que nos dirige. Então, portanto, a gente precisa ter força de vontade e, acima de tudo, a abnegação, se desprender do materialismo e voltar-se para Deus com inteireza de coração. Ele ama profundamente a todo ser humano, mas ele reprova
todo o pecado. E quem quer viver no pecado, quem quer fugir, não quer viver, se aproximar de Deus, porque Deus exige uma transformação de vida. A santificação é uma exigência da parte de Deus, porque Deus é santo. Ele diz assim, sede santo como eu sou santo. Aí, claro que nós não vamos ser santo como o nosso Senhor é, mas a gente vai buscando se aproximar dele. O que é santo? Santo é ser separado para Deus, ser dedicado à obra de Deus. Para ser dedicado à obra de Deus, você tem que fugir dos prazeres do pecado. Então, lutemos contra o pecado e entendamos que a partir do momento que uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas tentando condenar, tentando destruir a outra, mas não consegue. Se você está em Cristo Jesus, pode se levantar. Quem quiser, pode ser próximo ou distante, se levantar contra você. Se você permanece fiel, lutando e procurando fazer a vontade de Deus. Sabe que a diferença? Os testemunhos são conhecidos pelas obras. Se você acha que tem uma intimidade com Deus, mas você não pratica as boas obras, você está totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina, isso não pode certificar de que você, de fato, está vivendo uma vida espiritual saudável. Mas ele te oferece hoje, nesse momento já, agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você disse que tem Jesus, mas você ainda continua andando na arrogância, na soberba, na presunção, na vaidade, no egocêntrico demais, quer tudo, você acha que é você, que é o bambambam, que você quer tudo isso para você, cuidado, que isso é um sinal de carnalidade. E quem está na carne, os que se inclinam para a carne, a inclinação para a carne, é inimizade contra Deus. Portanto, vigiemos. Se você está na fraqueza espiritual, está se desanimando, fortaleça-se buscando ao Senhor, entra na presença do Senhor, clame ao Senhor e lembre-se de que Ele quer que você seja um instrumento transmissor da vontade dEle ao mundo. Como você vai transmitir a vontade dEle ao mundo se você está vivendo conforme o mundo? Então, portanto, que o Espírito Santo aplique em nossos corações a palavra, faça arder o desejo de melhorarmos sempre para a adoração e louvor do nome do Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fujamos dos prazeres pecaminosos, da carnalidade e busquemos melhorar, renunciar ao pecado. É uma renúncia. Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de sacrifício, de suplício, de morte. Então, renunciar àqueles impulsos que nós temos por causa da nossa humanidade. Nossa natureza humana é pecaminosa, mas por causa da presença de Cristo em nós, a gente luta para agradá-lo e nisso a gente vai testificando do amor dele, que é ele quem nos prepara, mas ele não vai nos dirigir se nós não quisermos. Ele te deu o direito de escolher. Você segue o bem ou o mal. Se você seguir o bem, você estará se aproximando dele. Se você já seguir o mal, você vai estar se afastando dele. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer a sua glória sobre nós, para o louvor e glória do nome de Jesus. Paremos e pensemos. Tenha um dia super abençoado, debaixo da graça de Deus.